Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como simular o conceito de herança e polimorfismo na linguagem de programação C, mesmo a linguagem não sendo orientada a objetos. Para isso, a gente vai utilizar um recurso chamado VTable, ou tabela virtual, que é muito comum em linguagens de programação como C++ e Java, que por sua vez são orientados a objetos, servindo como uma tabela de métodos para essas que será utilizado para o conceito de herança e também para o polimorfismo. Mas antes de ir para o código em si, vamos primeiro entender quais são esses conceitos importantes para a aplicação. O primeiro conceito é a herança, que é quando uma classe herda características como atributos ou métodos de alguma outra classe. Por exemplo, se nós temos uma classe animal e uma classe cachorro pode herdar da classe animal os seus métodos, suas características, se comportar como se fosse um animal. Mas, assim como um animal pode ser um cachorro, pode ser um gato, um pássaro, ele também vai ter seus comportamentos específicos. Em seguida, nós temos o polimorfismo, que permite que objetos de diferentes tipos sejam tratados de uma forma uniforme, digamos assim, que usando ponteiros para a sua superclasse, que significa basicamente você poder realizar os mesmos os comportamentos descritos na superclasse, mas de uma forma única, uma forma apropriada para cada classe. Por exemplo, um cachorro se comunica através do latido, assim como um gato mia, um pássaro pia, por aí vai. E, por fim, nós temos a VTable, que seria a tabela virtual, que é uma tabela estruturada para associar os métodos a tipos em tempos de execução. Ou seja, os métodos específicos da classe cachorro, por exemplo, está diretamente associado a um método da superclasse animal. Em C++, por exemplo, cada objeto com métodos virtuais guarda um ponteiro para sua VTable. E no caso da linguagem de programação C, a gente vai simular esse comportamento manualmente. Então agora nós iremos começar a parte prática da aplicação. Primeiramente nós vamos desenvolver e definir os atributos e os métodos da classe animal, que é a nossa superclasse do conceito de herança. Então, para começar, nós vamos primeiro incluir as bibliotecas padrões do C e também a biblioteca de alocação de memória. Dessa forma, a gente consegue trabalhar melhor as relações entre as classes. Certo. Em seguida, nós iremos criar a nossa aplicação da nossa VTable da classe animal, em que ela vai armazenar os ponteiros para as funções. No caso, a gente vai usar como exemplo somente uma função que vai ser a função falar. Então, primeiramente, nós vamos criar uma estrutura eh, para nossa classe. Esse typedef struct é só para facilitar na hora da chamada da função, para não ter que ficar chamando struct animal toda vez que nós precisarmos usar essa classe, no caso. Então, vamos construir agora e definir a nossa primeira VTable. Então, para isso, nós vamos de novo fazer uma struct, uma estrutura, e dentro dessa estrutura nós vamos ter a função desejada. Então, como um, como um ponteiro que identifica para onde essa função estará armazenada na nossa memória. E a gente vai atribuir o nome chamado animal vtable. Essa aqui vai ser a nossa primeira estrutura que a gente vai ter, que é a vtable da classe animal, onde ela armazena o ponteiro. Esse ponteiro aqui para a nossa função, no caso. Em seguida, nós teremos que construir a struct animal, que seria justamente a estrutura que tem um ponteiro para a tabela de métodos, ou seja, um ponteiro para a nossa vtable. Isso que nos permitirá fazer chamadas das funções polimórficas, simulando como se fosse o polimorfismo. Então, para isso, nós iremos fazer o struct animal e iremos aqui dentro colocar animal vtable, indicando que isso aqui vai ser um nosso
aqui agora, tudo certinho, sem nenhum erro. A struct animal vai ter agora um ponteiro para a tabela de métodos desejadas, que seria a tabela de métodos apontando para aqui para a gente poder fazer nossas chamadas polimórficas. Certo? Em seguida, nós iremos fazer agora o comportamento genérico, o comportamento padrão da nossa função falar. Afinal, quando a gente chamar a função falar, nós temos que definir o que ela vai aparecer, o que ela vai trazer de retorno para a gente, qual vai ser a sua funcionalidade, o que ela vai responder para nós. Então, para isso, vamos criar uma função animal falar. Como parâmetro, ela vai receber um objeto que a gente está simulando aqui, né, da classe animal. E como retorno, ela vai printar printf, vai pintar animal, faz um som genérico, certo? Isso aqui significa que o animal pode fazer qualquer som que, bem, estiver definido no caso, né? Como essa aqui define que o animal realiza, emite algum som. E em seguida, mais para frente, nós iremos definir o comportamento disso para cada animal. No caso, como exemplo disso, a gente vai fazer para um cachorro, nessa primeira parte. Então, agora nós iremos tentar instanciar a vtable do animal, apontando para a função animal falar, para que a gente possa, posteriormente, fazer o referenciamento para essa função e poder usá-la. Então, nós temos animal vtable aqui. Animal vtable, então vamos colocar o ponto falar, que é dessa forma que a gente irá realizar a chamada da nossa função, e justamente qual função ela vai chamar, no caso, que vai ser o animal falar, certo? Então, dessa forma, nós, a partir do nosso animal, da tabela do vtable do nosso animal, ponto falar irá justamente retornar essa função aqui de cima, printando assim, o animal faz um som genérico. Certo, então, por fim, quando a gente já tem tudo definido, a gente já criou a nossa vtable, a gente já criou o nosso animal que aponta para a nossa tabela de métodos, digamos assim, né? E depois aqui nós definimos o comportamento padrão e por fim linkamos uma coisa com outra. A nossa função do animal falar com o método que a gente consegue chamar essa função da nossa superclasse animal. E por fim a gente precisa de algum método para conseguir inicializar a nossa objeto, a nossa variável no caso. Então, dessa forma a gente vai construir o nosso inicializador, que é como se fosse em Java um construtor para as funções, para os objetos. Então, a gente vai criar um void animal init, inicializador, animal a. E ela vai realizar a seguinte atividade. Vtable vtable. Então, ela é um inicializador do tipo animal, que ele vai definir qual a vtable que ele será utilizado. Ou seja, o animal utilizará essa vtable aqui, que vai ser justamente o animal vtable. Ou seja, quando você passar para o parâmetro aqui um animal, que você vai fazer a inicialização dele, ele estará definido que ele utilizará essa tabela virtual com esse método falar, né? Então, dessa forma, quando nós utilizarmos, por exemplo, algum animal, chamar animal mesmo, nós poderemos, por exemplo, fazer animal.falar e dessa forma nós obteremos como retorno a seguinte frase, né? Animal faz um som genérico. Porque ele foi inicializado, ele foi atribuído a essa tabela virtual, essa vtable, e como a gente definiu aqui, quando nós colocamos o ponto falar, que nem está aqui embaixo, ele irá fazer a chamada dessa função, animal falar.
que printa pra gente na tela essa, essa string aqui no caso. Bem, agora que já terminamos de construir a nossa superclasse animal, iremos dar início à nossa classe cachorro, no caso, que seria na classe filha da classe animal. Então, para começar, a gente também vai definir uma estrutura, né? Então, a gente começa fazendo typedef, struct, e a gente vai passar aqui dentro a gente vai passar o seguinte, animal, vamos chamar super aqui, e isso para o cachorro. Bem, o que ele está fazendo nesse pedaço aqui, né, no caso? Ele está construindo uma estrutura, que é o cachorro, que ele contém ó, o animal, é, a classe animal, a superclasse animal, certo? Isso é como se a gente estivesse simulando o conceito de herança por composição, ou seja, o cachorro contém um animal, certo? Então, ele contém todos os métodos, todos os atributos que um animal qualquer possui. No caso, a gente está usando só a fala como exemplo, certo? Isso daqui a gente pode ser chamado de uma herança, no caso, né? Que a gente está tentando simular por composição. Já que um cachorro contém os atributos e as características de um animal qualquer, certo? E o nome super é um nome genérico, para poder fazer uma correlação mais fácil com outras linguagens, por exemplo, o Java, que usa como se fosse o @super para você chamar, para você receber os atributos e os métodos da classe mãe, no caso. É só um nome genérico. Então, agora nós iremos criar o método falar específico do cachorro. Afinal, o cachorro não faz um som genérico que nem qualquer animal, ele late, né? Então faz au au que seja. Então nós iremos construir um método que chama void cachorro falar. Certo? E nisso a gente vai passar por parâmetro para ele um objeto tipo animal e iremos imprimir na tela printf que o cachorro ele faz au au. Tudo bem, que tá ótimo. Beleza, então agora nós definimos o comportamento específico do objeto da classe cachorro, que seria quando o cachorro, essa função cachorro falar, ele retorna essa seguinte string, cachorro faz au au. Beleza, agora nós temos que definir uma vtable específica para o cachorro, uma tabela de métodos específica para essa nossa classe que acabamos de criar. Afinal, se nós usarmos a tabela genérica, quando a gente fizer a chamada da função falar, ela vai acabar exibindo essa função que, consequentemente, vai resolver, vai acabar mostrando essa string. Então, a gente tem que consertar isso, tem que fazer que ele chame exatamente essa função que a gente acabou de criar, que é específica para a nossa classe filha, digamos assim. Então, nós iremos repetir o mesmo processo que a gente já tinha feito para criar a vtable. No caso, agora vai ser a cachorro vtable, né, tabela virtual do cachorro, que vai ser definido da seguinte maneira. A gente vai ter agora ponto falar para cachorro falar. Ponto. Deixa aqui embaixo, mais fácil. Assim, dessa forma, quando a gente chamar a função falar em um objeto cachorro, ele irá retornar essa string aqui, pois está fazendo referenciamento para a função cachorro falar, em vez da função genérica falar. E por fim, que nem a gente tinha construído na função animal, a gente vai ter que fazer um construtor, um inicializador para essa nossa função, para que a gente consiga criar o nosso objeto cachorro. Então, vai ser a mesma estrutura, void cachorro init, cachorro. Então, a gente vai definir aqui, ó, super ponto cachorro vtable,
certo? Então agora, assim a gente consegue inicializar o cachorro atribuindo a vtable correta para o campo da superclasse, campo super. Dessa forma a gente consegue garantir que mesmo acessando como um animal, o método certo será chamado, ou seja, a gente vai chamar o método cachorro falar, certo? Já que a gente está atribuindo à nossa superclasse a característica vtable dela, o cachorro vtable, que é o que a gente acabou de definir aqui, que vai chamar a função cachorro falar. Agora que nós já criamos todas as características e todos os atributos, todos os métodos da classe, tanto a classe animal, que seria a superclasse, quanto a classe filha, que seria o cachorro, nós podemos testar na prática e tentar inicializar e realizar algumas chamadas para ver qual que vai ser o resultado de cada uma delas. Então, para isso, vamos fazer int main. Então, inicialmente nós iremos criar um animal e um cachorro, fazendo a inicialização de seus respectivos comportamentos. Então, primeiramente, vamos criar um animal, A qualquer, só para um nome genérico, e iremos fazer a inicialização desse animal, certo? Então, aqui nós criamos a nossa estrutura, que seria aqui em cima, nós criamos o animal, e em seguida nós utilizamos a função init para atribuir a ele a sua tabela de métodos, sua tabela virtual, a virtual table. Em seguida nós iremos fazer o mesmo processo para o cachorro. Então, o cachorro, iremos inicializá-lo, cachorro init, passar por um parâmetro, a referência, para esse novo objeto que nós acabamos de definir aqui em cima. Certo? Dessa forma, nós inicializamos os dois objetos. Certo? Em seguida, nós iremos atribuir, na verdade, criar uma lista contendo esses dois objetos, só para facilitar na hora de exibir depois. Caso você queira exibir mais, fazer o teste, fique à vontade para criar a classe gato, por exemplo, seguindo os mesmos passos anteriores do cachorro, e colocar também na lista para ver qual que seria o resultado. Então, vamos criar essa lista. A lista vai conter dois elementos, no caso, tanto o animal quanto o cachorro. Então, na lista, no índice 0, ela vai receber o animal. E na lista, na posição 1, ela vai receber, como referência, o cachorro. Só que um detalhe só. A gente está criando a lista do tipo animal. Então, para evitar qualquer tipo de erro, nós iremos fazer um cast, ou seja, tentar mudar o tipo dessa variável para um tipo animal. Ou seja, isso não vai dar problema, afinal o C é do tipo. Ele meio que contém o tipo cachorro, que a gente trata da mesma forma, de maneira uniforme. E isso por causa do conceito de polimorfismo que a gente acabou de trabalhar aqui em cima. Então, nós podemos fazer esse cache sem nenhum problema, sem nenhuma perda. Afinal, ele meio que já é contido nisso. Então, a gente pode tratar de maneira uniforme que não vai dar problema nenhum, que seria justamente o conceito de polimorfismo. Em seguida, nós iremos exibir os dois objetos, no caso, o método falar de cada um, usando a tabela vtable para chamar o método de cada classe, tanto da superclasse quanto da classe cachorro. Então, para isso, vamos fazer um for para conseguir percorrer a nossa lista. Então, como nós temos dois elementos, e aqui nós iremos usar o índice da lista desejada. A gente vai acessar a vtable, em seguida acessar o método falar específico de cada um. E iremos passar também para o parâmetro qual que é o elemento que a gente vai falar, né, no caso, ou seja, vai passar por parâmetro ou animal ou cachorro aqui, nessa parte. Certo? E vamos, só para não dar erro, colocar um return 0 aqui, né? Formalidades da linguagem C. E agora tentar rodar o nosso código. C, só, morfismo, ponto C. E agora
deu erro por causa do TF. Então, se a gente mudar aqui, só para tirar esse ponto de ou acentuação, no caso, aí, aí, agora sim. Então, o animal faz um som genérico, ou seja, na primeira linha aqui, na primeira iteração, ele acessou o objeto, o animal, acessou a sua vtable e chamou o método falar da superclasse animal, o que trouxe como retorno essa frase aqui em cima, animal fez um som genérico. Em seguida, na segunda iteração, ele acessou a tabela virtual, a vtable do cachorro, e quando ele acessou o método falar, ele retornou, cachorro fez au au, que é justamente o que a gente havia definido aqui como o comportamento polimórfico dessa função. Dessa forma, a gente acabou de simular o conceito de polimorfismo utilizando a linguagem C. Construímos toda essa estrutura. No vídeo de hoje é isso. Caso você queira praticar um pouco mais, tem alguma sugestão de realizar, recomendar explorar um pouco mais essa ideia com outros tipos, outras funções, também alguns outros métodos, utilizar a ideia de atributos, que vem do polimorfismo e da herança da programação orientada a objeto, desse paradigma, e até mesmo fazer uma herança múltipla através da composição de várias superclasses. Por exemplo, aqui a gente fez a chamada de uma só, né? Mas a gente podia atribuir a ele ou estar contendo várias outras superclasses, né? Dessa forma, teria cada vez um código um pouco mais complexo e, como sempre, ser sempre muito cuidado, pois é uma questão muito detalhista. Então, qualquer errinho vai acabar confundindo todo o código e fazendo uma bagunça enorme. Então, fique à vontade para explorar e tentar descobrir mais alguma coisa, mais alguma implementação com essa ferramenta.